Pacheco, professor de espanhol, uma parceria com a Prova Gel. A gente vai dar umas dicas para vocês da prova da UTF-PR. A UTF-PR que agora está voltando, né, com o seu vestibular. Então, uma coisa que para nós chega a ser até maravilhosa, para a gente ter, né, alguma coisa para falar para vocês. Vamos lá então fazer aquela revisãozinha da língua espanhola. Eu acredito, gente, que pelo fato da UTF-PR ter ficado um tempo sem fazer o vestibular, eu acredito que ela vai pegar um molde mais ou menos da UTF-PR, certo? Então lá no manual ele trouxe as dicas, o que vai ser cobrado em língua estrangeira moderna, principalmente em espanhol. A primeira coisa é interpretação de texto. Então, como se diz em espanhol, ler, compreender, interpretar um texto. Então, algumas dicas de interpretação de texto para vocês. Ó, presta atenção numa coisinha. Sempre vamos começar com a leitura, certo? Ou a leitura. Vamos começar com a leitura. Começar com a leitura. A partir da leitura, eu vou buscar a compreensão. Só que tem uma coisinha, certo? Então, quando eu vou buscar essa compreensão leitora aqui, eu vou lembrar de uma coisa. Eu faço a minha leitura num texto de língua estrangeira. Eu tenho habilidades de língua estrangeira? Tenho. Mas para ganhar tempo, a primeira coisa, nunca traduzir um texto. Anota isso aqui. Você nunca vai traduzir um texto. Por exemplo, você vai destacar palavras desconhecidas, certo? Então, quando você pode pegar uma frase em espanhol, né, usando agora marcação temporal, já para vocês pegarem um pouco de vocabulário, eu vou colocar assim: ayer yo estaba caminhando por la calle. Ayer yo estaba caminhando por la calle. Por exemplo, eu não preciso me preocupar com todas as palavras. Eu destaco esta palavra aqui, certo? E eu vou continuar a minha leitura. Toda palavra destacada, né, você vai só traduzir ela. As outras não precisam. Por quê? Yo, todo mundo sabe que sou eu. Estava, tranquilo que estava. E uma frase que tem 7, 8 palavras, se você não sabe uma, duas, as outras te dizem pelo contexto. Então busca essa contextualização. Aproveitando, marcando o período temporal em espanhol aqui, vamos pensar assim: ayer, hoy, mañana. Ó, marcação temporal. Vocabulário para vocês. A palavra mais fácil que tem dessas três aqui, qual que é? Ayer, hoy ou mañana? Claro que é amanhã, né? Então você vai lembrar que eu grifei aqui, ó, amanhã. Poxa, se amanhã é amanhã, antes de amanhã tem hoje. Antes de hoje tem ontem. Então, marcação temporal. Ayer, ontem. Eu estava trabalhando um texto, por acaso, hoje de manhã estava assim: ayer yo estaba caminando por la calle, quando o nome é muito maior que yo. Certo? Especificações de vocabulário. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, maior e menor, curiosidade, algum bichinho me soprou que de repente pode ter adjetivo comparativo, maior e menor. Lembre-se de uma coisa: para personas não é tamanho. Por exemplo, eu sou muito maior que o professor de geografia Vinícius. Por quê? Ele é muito maior que eu em altura, mas não é tamanho para pessoas, é idade. Eu sou muito mais velho do que o professor Vinícius, perceberam? Então, quando você fala para personas, lembra que é idade. Sempre vai ser a idade, beleza? Então, voltando aqui, nunca traduzir um texto, por quê? Porque eu vou pegar palavras separadas. Eu ganho tempo e depois eu posso fazer uma releitura.
E eu não vou me perder tentando traduzir um texto inteiro, certo? Então, eu vou ganhar um tempo para fazer uma releitura. Por quê? Leitura 3 vezes para você interpretar um texto. Dá tempo. Aí você otimiza teu tempo não traduzindo. Então, qual que é a segunda aqui, ó? Destaca palavras desconhecidas. Destaque as palavras desconhecidas. Destacou? Continua a tua leitura. O teu contexto vai trazer o que o texto está falando. Então, quando você faz isso aqui, você vai lembrar. Preocupe-se com o contexto. Por quê? O maior gramático da língua portuguesa, um cara chamado Pasquale Ciproneto, ele sempre falava: texto sem contexto só serve de pretexto para alguém falar bobagem, certo? Então, o contexto que interessa para nós, a interpretação textual, ela vai trazer isso, certo? Então, a primeira coisa, leitura, compreensão. Como você vai compreender? Nunca traduz o texto inteiro, destaca palavras desconhecidas, preocupe-se com o contexto, beleza? Então você fez tudo isso. Aí o que vai acontecer? Você vai para o exercício, certo? E eu não tenho papas na língua, então eu vou falar uma coisa para vocês. Desculpem os outros professores, mas muitos professores usam aquela tática. Língua estrangeira, leia o exercício primeiro e depois você vai saber do que o texto está falando. Se você fizer isso, tome muito cuidado. Por quê? Porque o ápice da tua prova está no que você vai marcar como resposta, certo? Então, isto daqui é importantíssimo. Marque somente o que está. Marque somente o que está de acordo com o texto. Marque somente aquilo que está de acordo com o texto. Por quê? Porque a tua resposta, ela não é individual. Não é o teu conhecimento sobre o assunto. É aquilo que o texto está dizendo. Desculpe a falta de educação, mas o que o candidato pensa, o que ele acha e o que ele sabe, ele guarde para ele. Porque a resposta é comum a todos. Então não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa livre, certo? E pode acontecer de repente, o texto da tua prova, ela está datada de 2018, certo? O assunto do texto evoluiu. E essa semana você estudando, você viu algo a mais sobre o assunto, que não está no texto. Mas pode aparecer numa questão. Então, mesmo que você saiba que está certo de acordo com o assunto, se não tiver no texto, não marca. Porque é interpretação de texto. Perceberam? Se não fosse isso, seria uma questão qualquer. Certo? Então, dentro da interpretação de texto, seja fiel àquilo que está escrito. Certo? Professor, mas se de repente acontecer de que está de acordo com o assunto, mas não foi citado no texto e eles consideraram verdadeiro. Vem comigo, nós vamos brigar. Por quê? Porque não pode. Então acredite que nessa legalidade da prova, que vão ser sinceros. Então eles vão só marcar aquilo que está de acordo com o texto. Beleza? Tranquilos? Isso é interpretação. E aí, quando pede as características da morfossintaxe, morfologia e sintática tudo junto, uma coisinha rápida para a gente lembrar, é que no espanhol, diferente do português, nós vamos ter artículos. O que são artículos? Termos que acompanham o substantivo distribuindo gênero e número, beleza? Então, nos artículos, principalmente nos artículos determinantes, tá? Definidos ou determinantes. Em espanhol, nosotros vamos a tener el, la, los,
las. E aparece um artículo neutro, lo, tá? Ó, masculino, feminino, singular, plural, sempre, beleza? Então, el alumno estudia mucho, la alumna también, los alumnos, las alumnas. Isso é substantivo masculino, singular e plural, beleza? E o neutro? O neutro, pela regra gramatical, diz assim: usa o neutro na frente de um adjetivo ou um advérbio com função de substantivo. Na frente do relativo que. O que? Relativo. O pronome relativo é aquele que se refere ao termo já dito antes. Cai no português também, certo? Então, o lo, eu não preciso buscar como acontece. Quando não acontece é mais fácil. Ó, lo, coloca assim. Nunca. Ou em espanhol, né? Jamás. Jamás. Antes de um substantivo. Tá? Nunca você coloca o neutro na frente de um substantivo. Sempre vai ser o lo. Por exemplo, ó, um advérbio com intensidade. Mas. Você não fala el mas, você fala lo mas. Por quê? Porque não é um substantivo. É só analisar. Se a palavra da frente não for um substantivo, você usa o neutro sem segredo. Se for um substantivo, el, lá, los, las. Por que isso? Porque o substantivo, ele tem gênero masculino e feminino, singular e plural. É simples. Perceberam? E para a gente fechar aqui nosso comentário, vamos fazer mais uma coisinha bem interessante, tá? Artículos, né, bem vistos. Vou aproveitar esse cantinho, porque eu quero fazer mais um trabalhinho com o texto. Pegamos aqui, ó que legal. No português, tem muitas contrações de preposições mais artigos. Ante, para, perante, de, contra. Lembram? Então, as preposições também existem no espanhol. E a contração, na, nesta, pela, naquela, do, da. No espanhol existem somente duas contrações de preposição e artigo, e as duas no singular. Por exemplo, eu tenho esta daqui, de mais o igual a do, tá? Então, no espanhol, de mais el igual a dele. Por quê? Ó, duas vogais, o som junta, por isso aqui ela tem essa contração. A mais o igual ao. A preposição mais el igual a. Gravem isso, só tem essa e essa. Nenhuma outra contração existe. Professor, e se fosse no plural? No plural seria de mais os, no espanhol igual a de los, de las. Na escola estuda-se muito. Em la escuela estudia-se muito. Perceberam? Então aí, né, as dicas básicas de espanhol. Beleza? E grava o seguinte, sempre a prova de espanhol ela é fácil, desde que você não complique. A calma é a melhor amiga para você se dar bem. Vai com calma, leia palavra por palavra, mas se eu não entender, leia de novo, o contexto vai te dizer. Por quê? La lectura por 3 veces, vas a leer 3 veces para hacer la comprensión. Nunca traduzca un texto, porque solo pierde el tiempo. No te puedes perder tiempo. Marca las palabras desconocidas. Muchas palabras pueden ser desconocidas, mas muchas conocidas. Entonces van a te decir que el texto está hablando. Preocúpese con el contexto.
porque o assunto do texto está no contexto, no todo. E quando te vas a resolver os exercícios, é o seguinte: haz a única coisa, marca solamente lo que está de acuerdo com o texto. Se está escrito, marca. Se não está escrito, não marca. E meus amores, meus amados, linda prova para todos, certo? Detonem nessa prova, beleza? Sem medo. Tchau!